Oi, gente. Eu venho falar aqui nesse vídeo sobre os dons. Quando a gente que é cristão, evangélico, a gente lê na Bíblia fala sobre a variedade de dons de profecia, de sonhos, de revelações, da palavra e assim vai. E quando eu aceitei a Jesus, como eu já contei no testemunho anterior, que eu comecei a ir no monte, né, a orar, assim, eu nunca pedi dons específicos para o Senhor. E tem pessoas que buscam, tem aquele desejo de ter, exemplo, o dom de profecia. E a pessoa começa a orar ali e buscar do Senhor para receber. Eu nunca pedi dons, assim, eu entendo assim que é aquilo assim que o Senhor quer dar para a pessoa, quando a pessoa não tem o objetivo de estar buscando mesmo. Então eu comecei a receber os dons e fiquei perdida, porque os dons ele tem muito significado, tá bom? Às vezes eu posso ter o dom dos sonhos e ele vai agir na minha vida diferente de um outro irmão que também tem o dom dos sonhos. E isso aí é só com o tempo mesmo que você vai aprendendo a administrar, é só com o tempo mesmo que você vai conseguindo entender, e aí você vai orando e pedindo para o Senhor entender, né? E o que eu aprendi nesse tempo, que eu também tive um tempo afastada, tá, da igreja, do evangelho, mas quando eu comecei, no início, os primeiros dons que eu recebi, quando eu orava para alguma pessoa, eu me descobri, porque não teve nenhuma uma pessoa que foi usada por Deus para chegar em mim e falar assim, Maria, você vai orar e o que você orar é o que a pessoa está passando. Não, são coisas que iam acontecendo, que eu ia me descobrindo. Então eu percebi assim que quando eu orava para alguém que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto, e aí o Senhor colocava palavras na minha boca segundo a necessidade daquela pessoa. Então, tipo assim, vou dar um exemplo, a pessoa está grávida ali e está precisando de um livramento ali para aquela gestação. Então o Senhor colocava as palavras na minha boca para eu estar orando ali por aquela pessoa, por aquela mãe, futura mãe, e por aquela gestação, clamando por um livramento. Então eu terminava de orar e então eu sabia que era aquilo ali que o Senhor queria uma pessoa e falava assim, o Senhor está dando um livramento ali para o seu bebê. Então eu fui me descobrindo assim, e depois eu encontrava as pessoas na rua e a pessoa falava, olha, Deus usou você e falou que estava dando livramento, realmente. Eu fui na igreja aquele dia que eu estava com sangramento, estava perdendo o bebê, e depois que você foi usado e orou, e aqui está o meu bebê. Então eu fui me descobrindo assim. Também os dons podem variar com o seu percurso na presença do Senhor. Às vezes você recebeu um tipo de dom no começo que, com o passar dos anos, você acaba, tipo, que não utilizando mais aquele dom tão fortemente, aí já adquirir outros tipos de dons, que você acaba ali, depende do trabalho que você está realizando na presença do Senhor, dos projetos de evangelização, da necessidade das pessoas que você convive. E eu quero contar aqui do dom dos sonhos que eu recebi, porque é difícil. Nós humanos, nós não somos inteligentes que nem o Criador. O Senhor, Ele é o todo inteligente. Ele foi o Criador de tudo e que ainda nos criou a nossa inteligência. Então, Ele é o Criador. Então, agora nós somos criatura. Nós somos submissos, inferiores à inteligência do Senhor. Então, para nós, assim, se descobrir, além de quando você recebe os dons, você tem que se descobrir com os dons. E eu adquiri o dom dos sonhos, foi logo no início da minha conversão, logo no início que eu estava casada. E eu comecei a perceber, assim, foi automático, assim, eu sonhava, tipo, com a minha mãe tendo uma crise epilética. E eu acordava com aquela cena dela ali, tendo aquela crise, né, repuxando a face, e eu acordava assim, assustada. E aí no dia seguinte, a minha mãe tinha crise.
Quando eu ficava sabendo, nossa, sua mãe teve uma crise hoje, eu falei assim, nossa, mas... Aí eu lembrava do sonho, eu falei assim, nossa, mas eu já tinha tido um sonho, né, que eu via ela que ela ia ter essa crise. Eu guardava para mim. Também começou a acontecer sonhos corriqueiros, tipo, eu sonhava com uma parte da avenida, que tinha ali um pé de coqueiro, e que passava ali aquele carro daquela marca, naquele momento que eu estava presenciando só aquela parte da avenida. E um dia eu estava subindo, tive um sonho assim, e eu estava subindo na avenida de pé, e justo na hora que eu cheguei ali diante daquele poste, daquele coqueiro, daquele espaço ali que eu tinha sonhado, o carro passou. E aí o sonho veio à tona. E eu comecei a ficar com medo. E eu falei assim, nossa, questionando comigo mesmo. Falei, nossa, mas eu já tinha sonhado com esse carro passando aqui, nesse momento, nesse lugar. O que está acontecendo? Eu comecei a ficar perdida e com medo, insegura, não falava para ninguém. E assim eu tive outros sonhos que depois eu via que acontecia. Não que eu sonhava e acontecia. Então, através dos sonhos, já era me mostrado o que ia acontecer, algumas coisas que ia acontecer ainda pra frente. E aí um dia eu estava em casa e eu peguei uma reportagem na TV Globo, do Globo Repórter. E lá a matéria foi sobre premonição. E ele tinha algumas pessoas que contavam que tinha sonhos, que concretizavam, alguns escreviam esses sonhos, eu estava até ganhando dinheiro com isso e tal. E eu falei assim, nossa, então é isso que eu tenho, né? O que eu tenho. É isso que acontece comigo, que acontece com essas pessoas. E eu ali, prestando atenção naquela reportagem, não falei com ninguém também. Inclusive eu estou contando isso aqui nesse vídeo agora. E um dia eu estava no culto, fui no culto à tarde, e ali tinha uma irmã pregando. E depois que ela terminou de pregar, o Senhor usou ela em revelação. E ela disse assim, aqui tem uma irmã, não, tem uma pessoa do lado das irmãs que você tem tido sonhos. E os sonhos têm acontecido e você tem ficado assustada. Você não está entendendo nada. E o Senhor manda te falar que Ele te deu esse dom. É um dom que Ele deu para você. Então, assim, o que as outras religiões, as outras fés dá nome de premonição, o Senhor dá nome de dom. E aí eu fiquei mais, consegui assimilar mais as coisas e comecei a prestar mais atenção nos sonhos. E aconteceram muitas coisas. Quando eu saí da igreja, assim, mesmo assim eu tinha alguns sonhos de alguma coisa que ia acontecer comigo. Às vezes eu ia fazer entrevista numa empresa, eu tinha um sonho ali, tipo, me vendo ali preenchendo os formulários, e eu passando ali naquele teste, e aí acontecia mesmo, eu passei naquele teste daquela empresa. E também tem os sonhos, os dons em geral é um mistério. Porque o Senhor pode mostrar alguma coisa para você que não seja em sonho, ou que seja em visão, ou em revelação, e que é para você contar para a pessoa, para falar, de repente é mostrar algo para mim de uma pessoa que eu conheço. Então, às vezes ele está me mostrando que é para eu chegar na pessoa e contar. Porque pode ser um livramento, a pessoa vai ficar atenta, vai buscar Deus. E também tem coisas que o Senhor pode mostrar para mim que não é para eu contar, que é para eu estar intercedendo para essa pessoa. Pode mostrar que a pessoa está em algum pecado, alguma coisa. E às vezes mostra para você, para você chegar em outras pessoas e pedir também ali uma instrução. Então é difícil, porque você pode não falar para a pessoa, achando que não é para falar, e sendo que era para você ter falado. E você pode chegar e falar também, e sendo que não era para você ter falado, era para você estar orando. Então, a gente não temos muito essa sensibilidade e a gente pode errar com os dons. Tem casos que também tem dons sonhos comuns. Estou descrevendo a questão dos sonhos, que é o dom assim forte que eu tenho. Que eu posso ter sonhos comuns, igual todo mundo, que você deita e dorme. Então eu tenho que ter sabedoria também para estar entendendo quando é um sonho revelador e quando é um sonho comum. E tem sonhos também que eu sonho, quando eu me levanto, eu me lembro deles imediatamente. E outros sonhos que eu sonho, que eu só vou me lembrar quando está acontecendo.
quando está ali diante dos meus olhos. Aí vem aquela whoop, assim, em mim, eu falo, nossa, isso ocorrido, o Senhor já tinha me mostrado, eu já tinha visto. Então, há todo esse mistério, os dons estão aí para os cristãos, é uma busca muito forte, é uma ligação muito forte com o Senhor. E não é fácil, porque nós não temos toda a sabedoria, todo o entendimento que o Senhor quer. Eu tive um sonho também, esse foi um sonho que o Senhor quis que eu intercedesse, que foi para o meu pai. Eu vi o meu pai sendo assassinado, eu via toda a cena, e eu acordei e não me recordava desse sonho. Na noite seguinte eu tive o mesmo sonho, o Senhor me permitiu, assim, me colocou diante da cena, tinha um anjo do meu lado, e eu acompanhava toda aquela cena, só que eu não interagia, tipo, eu não podia chegar ali e segurar a mão do criminoso, impedir que ele atirasse no meu pai, eu não podia, eu só estava ali para presenciar o ocorrido, e eu vi tudo, o que eram 3 pessoas, o que eles falavam ali para o meu pai, eu via o momento que colocou a arma na cabeça dele, que atiraram, o momento que o espírito do meu pai saía do corpo, foi me permitido ver isso também. E quando eu tive a segunda noite, o mesmo sonho, eu acordei com ele já assim muito presente em mim, e eu já falei, não, isso aí não é sonho, é uma revelação, o Senhor está falando comigo, e eu comecei a interceder por ele. E o Senhor me deu muito, colocou bastante desespero dentro de mim, que eu tinha que estar orando por ele. Então eu orei de manhã, aí eu fui para o meu trabalho no percurso, eu estava ali orando por ele, em espírito. Eu estava no meu trabalho, eu orava por ele novamente. E aí passou, depois dessa aflição, passou os dias, e aí eu comentei com uma pessoa lá na minha cidade, e comentei com a minha mãe também sobre esse sonho, contei para elas. E aí passou acho que 30 dias, eu estava no culto e Deus usou uma pessoa para estar confirmando esse sonho mesmo, que eu também, por mais que eu orei tudo, ainda às vezes vinha aquela dúvida, mas será que foi uma revelação mesmo, né? Será que eu não entendi errado? E ali usou a serva dele falando que eu tinha tido um sonho, que uma pessoa da minha família sendo morta, e que naquele sonho ali, aquela minha busca ali foi um livramento de morte. Então o Senhor me mostrou, porque o Senhor queria conceder esse livramento para o meu pai. Eu acredito que Deus tem uma obra na vida dele, um projeto de salvação na vida dele. Então por isso que o Senhor me mostrou, que se ele não tivesse esse objetivo, ele nem teria me mostrado. Eu também não estaria ali orando, porque a palavra do Senhor diz que a oração, ela é muito forte. E então, a partir daquele momento ali que eu estava clamando, abriu-se uma oportunidade, um legado para as obras do inimigo serem fracassadas e todo aquele percurso ali ser quebrado, e meu pai está recebendo ali aquele livramento, né? E ele recebeu. O Senhor foi bom com a gente, com a minha família, e esse vídeo eu gravo sobre os dons. Para quem estiver aí perdido, não estiver entendendo nada, é o tempo mesmo que vai fazer com que a gente se descubra, também a gente questionar o Senhor. Eu questiono muito, gente. Eu brigo com o Senhor, eu fico brava, eu quero entender. Eu não sou como as pessoas que às vezes há um ensinamento, você não pode usar tal vestimenta, e a pessoa, por gostar de usar, não aceita aquilo. Não, eu vou questionar com o Senhor. Não, Senhor, eu quero saber, quero que o Senhor fala comigo, fala aí, a tua resposta, pode ou não pode? Não pode, não convém para um cristão tatuagem e piercing, a pessoa ali gosta de tatuagem e piercing, passa por cima. Eu não passo, eu vou lá questionar com o Senhor e quero saber o por quê. Claro que não pode, eu não aceito só não pode, eu quero saber a lógica, o porquê daquilo ali, entendeu? Então, eu também costumo brigar assim com o Senhor nessas questões de dons, assim, de questionar, de procurar melhorar, ou às vezes eu sinto que eu erro, eu falo, Senhor, eu achei que era para falar, mas eu vi que não era para falar, o que eu faço? Então, assim, ele vai me ajudando, vai vendo que quando eu erro não é por maldade. E eu tive muitos sonhos, assim, legais,
sonhos bonitos também, que eu não posso estar contando aqui nesse vídeo porque vai ficar muito longo. Eu espero que vocês possam ter entendido alguma coisa com relação aos dons. E espero que esse vídeo também esteja te dando mais um acréscimo assim, das coisas do Senhor. Apesar de que eu sou leiga ainda, mas são experiências assim que eu acho que é importante, talvez vai ser de importância para a vida de outras pessoas. Boa noite.